Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vos falar Jacinto José Zinga e este é o meu, teu e o nosso canal Raiz da Inovação. Hoje estamos de volta para mais uma aula da nossa playlist sobre como montar um amplificador de som de 100 watts. Na segunda aula iremos falar sobre classes de operação, ou seja, da classificação quanto à classe de operação. Classificação dos amplificadores. Já dissemos na aula passada que temos vários tipos de classificação, porém nós iremos falar apenas da classificação de acordo à classe de operação. Mas quais são essas classes de operações que nós temos? As classes de operação que nós temos a classe A, classe B, classe AB, classe C, classe D, classe F, classe G e tantas e quantas outras classes, mas iremos falar apenas daquelas classes mais usadas por nós, né? Temos alguns pontos a considerar falando diretamente da classe A. Primeiro é que a classe A ela o TBJ vai operar na região ativa, não é? Região ativa e a 360 graus do ciclo CA. E também aqui o projetista vai se preocupar em fazer o que? Em situar o ponto quiescente que na metade da reta de carga. Também aqui estamos a dizer o que? Estamos a dizer que o ponto quiescente está localizado perto do que? Do centro da reta de carga. Isso vai possibilitar o que? Vai possibilitar a operação nos dois semiciclos, né? Fazendo a execução máxima de quem? Do ponto quiescente. Porém temos aqui uma regra que deve se obedecer para que o transistor seja configurado como amplificador. Não é isso? Nesse caso, a tensão no coletor deve ser maior que a tensão na base e posteriormente a da base maior que a tensão no emissor, e R1 deve ser diferente de R2. Quando estamos a falar de R1 e R2 são os transistores de polarização da base, vou assim dizer, da base entre aspas. Na verdade são transistores que nós usamos na polarização por divisão de tensão, que nós vamos ver já em frente e vamos dar conta do que eu estava aqui a falar. E também R2 deve ser maior que a resistência no capacitor, e a resistência no emissor deve ser menor que o R1, posteriormente R2 e também o RC, que é a resistência no coletor. Aqui temos um exemplo de um amplificador, de um transistor configurado como amplificador da classe A. E o interessante que nós temos aqui é o que? O que nós temos aqui interessante é que nós vamos ter a entrada de uma onda completa, e aqui na saída também temos uma onda completa. Em relação ao que eu estava aqui a querer explicar a respeito dos divisores de tensão e tudo mais, nós teríamos aqui um resistor, não é isso? E aqui também um resistor, em que este resistor chamaríamos de R1 e aqui de R2. Então é isso que eu estava aqui a explicar. Agora falando sobre classes de operação, nesse caso especificamente da classe B. Na classe B nós vamos ter a corrente, ela vai circular, a corrente no coletor vai circular entre 180 graus, nesse caso a metade de ciclo, não é? E o projetista vai se preocupar em situar o que? Em situar o ponto de operação no corte. Nós usamos aqui normalmente dois transistores, e estes transistores são também complementares normalmente. E eles também são muito usados após um estágio de amplificador da classe A. E ainda falando sobre a classe B, temos aqui os push-pull. Na verdade, o que acontece? Já dissemos aqui que os amplificadores da classe A, da classe B nesse caso, eles só vão conduzir, vamos assim dizer, metade do ciclo, não é? A corrente no coletor vai ser apenas a metade do ciclo. Então o que acontece? Vamos usar dois transistores, não é? Nesse caso, um vai conduzir um semiciclo e outro vai conduzir outro semiciclo. Aqui é que nós falamos de quê? Falamos do circuito push-pull. Depois aqui a respeito da classe B também
ainda falando sobre push-pull, temos aqui alguns pontos a considerar. Primeiro é que em algum momento o transistor vai ficar ou fica em corte, então senão vai ser igual a vai ser igual a zero. Então aí não há dreno de corrente. O rendimento aqui é de 78,5%, cara, é muito, considerando 100%, 78,5% é muito rendável, não é? Efeito crossover ou distorção de cruzamento é outro ponto a considerar aqui, mas antes vamos ver aqui um circuito, ou o que eu estava a explicar em relação de nós termos dois transistores, não é isso? De termos dois transistores, estes transistores são complementares, como podemos ver, temos aqui um NPN e aqui um PNP, aqui passa um semiciclo e aqui outro, de modo que na carga nós enxerguemos o que? O ciclo completo, não é? Em relação agora ao efeito crossover, eu estou aqui a dizer o que? Estou aqui a dizer que os transistores são formados por díodos, não é isso? E os díodos têm uma tensão de trabalho, vou assim dizer, não é? Em que a fonte deve enxergar aquela tensão para que enxergar não deve ultrapassar aquela tensão para que o díodo comece a conduzir, não é? Então o que acontece? Sem que a fonte chegue nessa tensão, o nosso díodo não vai conduzir. Então o mesmo acontece com os transistores, também temos dessa tensão, não é? Então sem que chegue nessa tensão, o nosso transistor não vai conduzir. É o que acontece aqui. Na verdade nós dissemos anteriormente que teríamos uma onda assim, não é? Uma onda completa e perfeita, mas o que nós teríamos na prática é que nós não poderíamos ter uma onda perfeita, teríamos uma onda, um semiciclo completo e depois teríamos um tempinho sem tensão, vamos assim dizer, sem tensão, só assim que teríamos outro semiciclo e esse espaço que nós vemos aqui sem tensão, vamos assim dizer, sem sinal, não é? Nós chamamos de distorção de cruzamento. Mas isso só vai acontecer se nós tiver carga. Se nós não tiver carga, não acontece a distorção de cruzamento na nossa saída. Agora falamos também aqui para resolver esse problema da distorção de cruzamento, pode se resolver. É só aplicar o que é uma ligeira polarização direita para cada díodo emissor, não é? Nesse caso, estamos a dizer que vamos posicionar ligeiramente o ponto que senta acima do corte, nesse caso 1 a 5% de ICSAT, né, da corrente no coletor. Mas aqui temos algo a levar em conta. Se nós estamos a posicionar o ponto que senta acima do corte, já não estamos na classe B. Que classe estamos? Estamos na classe AB. Que na classe B, na AB, vamos considerar também aqui alguns pontos. Estamos a falar que ele é chamada, não é clamada, eu meti aqui clamado, não é chamada de amplificador simétrico B. Chamado de amplificador simétrico B porque é bem parecido ou próximo do amplificador da classe B. Então aqui no que diz respeito ao ângulo de condução, ele vai de 180 graus. Eu estou a colocar aqui, esse não é grau, vocês sabem. Estou a colocar 180, é centuagésimo, não sei o que, oitavo, não sei o que. Mas isso não interessa, vamos lá o que nos interessa. Mas o que eu estou aqui a corrigir é que aqui devia ser grau. Sendo que os transistores conduzirá ligeiramente mais do que 180 graus, não é? Mais do que 180 graus. Nesse caso o ângulo de condução vai estar entre 180 e 360. Já falamos que os transistores que vamos usar aqui devem ser complementares, igualzinho na classe AB. Vamos ver já um exemplo de um transistor, não, de uma configuração na classe AB. Então, ainda aqui vamos falar sobre a polarização dos amplificadores na classe B e AB. A primeira polarização que vamos aqui falar é a polarização por divisão de tensão.
Estamos aqui a dizer que a intensidade da corrente no coletor vai ser muito sensível à variação do que em VBE. Mas isso pode ser resolvido usando um potenciômetro para estar aí a ajustar e tudo mais a polarização, não é? Derivada térmica. A derivada térmica, estamos a falar daquela questão de sobreaquecimento e tudo mais. O que acontece? O potenciômetro vai resolver a questão da dependência de VBE, mas não vai resolver o problema de que da derivada térmica ou da derivada térmica nesse caso. Essa derivada térmica vai depender de fatores como o dissipador a ser usado, não é? Eu vou mostrar já bem o que é um dissipador. É aqueles ferrinhos usados no transistor. Na próxima aula vocês vão ver bem. Vou vos mostrar o que é um dissipador. Também como é que ele está a ser refrigerado. Nesse caso normalmente usamos coolers, né, para refrigeramento. E a propriedade térmica também dos transistores, não é? Todos os transistores têm as suas propriedades térmicas que devem ser consideradas quando estamos a fazer a projeção dos mesmos amplificadores. E aqui temos uma imagem que vai nos explicitar a respeito do que? A respeito da polarização por divisão de tensão. Então temos aqui um exemplo de um amplificador com polarização por divisão de tensão. E até parece brincadeira, mas também estamos diante do amplificador na classe AB, né? Porém não é o dos mais usados, não é? Mas vou mostrar aí o amplificador da classe B, que é muito mais usado, diferente desse que estamos aqui a observar. Polarização por díodo. Polarização por díodo, ele é uma maneira de evitar o disparo térmico, não é? Então o disparo térmico, aquela questão que estamos a falar da deriva térmica e tudo mais, ele pode ser resolvido usando usando a polarização por díodo. Os díodos eles são usados como compensação para produzir uma tensão de polarização para os díodos do emissor, cara. É necessário que a tensão de disparo dos díodos e dos transistores eles sejam iguais, não é? Eles sejam iguais para o melhor funcionamento do nosso amplificador. Então temos aqui uma configuração típica da polarização da polarização por díodo, que por acaso é aquela questão que eu estava falando da classe AB. É normalmente utilizado a polarização porque a polarização por díodo, não a polarização por divisão de tensão. Ainda falando aqui sobre exemplo de um amplificador de som na prática. Olha, na prática são muito usados amplificadores da classe AB quando estamos a falar de amplificador transistorizando. Porém, o circuito que nós vimos anteriormente não é ideal para se usar em termos de desempenho desejado de um amplificador de som, não é? Pois não usamos pura e simplesmente uma configuração de transistor específica para quê? Para os amplificadores de som. Porém é normal usar vários estágios até termos o desempenho desejado, mas comumente é utilizado 3 estágios ou 3 etapas quando estamos a falar dos amplificadores da classe B. Quais são essas etapas, os estágios? Então temos o estágio de entrada ou estágio diferencial, temos o estágio de amplificador de tensão e por último temos o estágio do amplificador do amplificador de potência. Vamos lá falar bem sobre esse estágio e ver como é que é na prática. Afinal de contas, um amplificador mesmo de potência, estou falando do amplificador da classe AB, mas isso vamos ver apenas na próxima aula. Espero que eu tenha sido explícito durante a minha explanação, e não se esqueça, partilha esse vídeo, e também subscreva-se no canal para não perder nenhuma
nenhuma novidade cá no canal. Deixa o like no vídeo e até mais.